Fala pessoal, beleza? Bom, hoje vamos continuar o nosso módulo de implementação e manutenção de redes com a aula de protocolos. Vai ser uma aula bem simples porque o maior foco vai ser no nosso trabalho em cima de cada protocolo, beleza? Bom, vamos lá. Então, o que são protocolos, né? Então, protocolo é uma tecnologia de comunicação entre dispositivos de várias formas e usos. Eles trabalham como idiomas. Se duas pessoas souberem o mesmo idioma, elas podem se comunicar. Se não, a comunicação não acontece. Então, basicamente é assim, gente. Protocolos são linguagens, não linguagens de programação, são linguagens de comunicação entre dispositivos ou entre sistemas, entre programas, né? Então, podemos exemplificar como duas pessoas conversando, uma em inglês e a outra em português. Uma não vai entender nada do que a outra vai falar. Então elas não vão conseguir se comunicar, ou seja, elas não estão trabalhando com o mesmo protocolo, né? Agora, se as duas estão falando em russo, as duas vão entender. Agora a gente pode pensar de várias formas diferentes. Se eu tenho uma sala de reunião com 50 pessoas, essas 50 pessoas falam inglês e eu falar inglês, todo mundo vai entender. Mas se apenas 20 pessoas dessa sala falam em português e eu falar em português, as outras 30 não vão entender. Olha só, a gente está estabelecendo uma forma, um código de segurança para que as 30 pessoas não ouçam, não entendam, né, exatamente o que está sendo falado, o que está sendo dito, né? Agora pensa numa sala com 50 pessoas, somente duas falam russo, o restante fala inglês. Olha só, a gente estabeleceu uma segurança de um para um, né? Isso daí a gente vai ver que a VPN ela trabalha mais ou menos dessa forma. Então todo mundo se comunicando, todo mundo se comunicando. Você começa a falar em russo com outra pessoa, ninguém vai entender. Então olha só, você pode falar o que você quiser, você pode xingar todo mundo, você pode falar uma coisa secreta, né? Que não vai ter problema. A gente pode entender protocolo dessa forma, gente. Existem dispositivos que conversam em protocolos específicos, né? Vou dar um exemplo aí, o protocolo HTTP, que é o protocolo da nossa internet, né? Através dele a gente consegue entrar em sites e tudo mais, né? De uma forma aberta, somente tendo acesso a um provedor. Agora, o protocolo VPN, a gente tem que ter uma autenticação, a gente tem que ter é, o IP do outro local, né? A gente tem que ter essa comunicação. Muito importante, né? Via software ou via hardware. Isso vocês vão ver melhor na hora de pesquisar cada um dos protocolos, tá? Só para a gente entender um pouquinho mais como eles trabalham, beleza? Bom, qual é a função do protocolo? O protocolo ele tem funções pré-determinadas para obter a comunicação entre os hosts. Hosts seriam dispositivos, computadores, celulares, servidores, né? Então, endereçamento determina qual o destino da mensagem. Para enviar uma carta, necessita ter um destinatário, para que a carta chegue ao seu destino. O endereçamento tem o mesmo papel, para qual seu host quer se comunicar. É o que a gente falou, né? Quando a gente endereça, por exemplo, eu quero acessar o IP 192.168.10.20, eu só quero acessar aquele IP. Eu não quero acessar os outros IPs que tem na minha rede. Então, eu enderecei esse dispositivo como uma carta que a gente consegue colocar o destinatário lá, que vai chegar daqui de Diadema lá em São Paulo, no CEP tal para a pessoa João da Silva. Vai chegar exatamente para o João da Silva naquele CEP, beleza? Sequência e numeração. Identifica as mensagens por meio de um número sequencial. Então existe uma sequência aí nessas mensagens, existe uma ordem, né? Uma numeração por conta dessas mensagens. Primeira, segunda, terceira, não vai atropelando, né? Estabelecer a conexão constitui um canal lógico entre as duas pontas, túnel, para estabelecer a troca de mensagens. Olha o que eu falei da VPN. É aquele negócio da sala com 50 pessoas falando inglês e duas falando russo. Esses dois que falam russo, eles vão estabelecer um túnel em que só eles conseguem estabelecer uma troca de mensagens, beleza?
Controle de erros. Identifica e corrige os erros durante a comunicação. Nossa, o material está errado, hein? Corrige os erros durante a comunicação. Então, existe aí um serviço de correção desses erros durante uma comunicação, né? Então, às vezes acontece alguma falha de comunicação, acontece alguma queda, né? E esse controle ele consegue identificar aí esses erros e tentar corrigir, né? Às vezes não dá, né? Mas às vezes dá sim. Retransmissão. Se o sinal ACK não é recebido no destinatário ou quando a mensagem não é recebida em seu destino. Então, se não chegou a mensagem lá, ele consegue retransmitir, ele consegue identificar se não chegou a mensagem e reenviar essa mensagem para que para que o seu destinatário receba, beleza? Confirmação de recebimento. Envia uma confirmação para cada pacote recebido, ACK. Olha só, quem que te lembra a confirmação de recebimento? Não lembra e-mail? Quando a gente é, tem um e-mail, a gente consegue confirmar o recebimento desse e-mail, né, através de uma mensagem ou através de uma confirmação do próprio usuário, do próprio destinatário, né? Conversão de código. Faz um ajuste dos códigos de acordo com as particularidades do destinatário. Então, de acordo com a necessidade da pessoa que vai receber, ele faz um ajuste no código, né? Isso é uma coisa bem personalizada, mas existe também, né? Ele se ajusta a quem vai receber, beleza? Bom, e é isso, gente. Como eu falei, o foco vai ser o nosso trabalho, beleza? Por isso que a aula hoje é pequena. Comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. Então é aquele negócio, né? Não adianta nada você falar inglês para o português. Ele vai entender português, então a gente tem que falar na mesma língua. A mesma coisa na parte técnica. Não adianta eu falar tudo tecniquez para alguém que só entende o normal, né? O dia a dia. Então a gente tem que se adequar a nossa comunicação para com quem a gente estiver falando, né? Se a gente estiver falando com um senhor, a gente vai falar sobre termos técnicos, um senhor de idade que não tem esse conhecimento, não vai adiantar nada. É melhor a gente falar de uma forma mais simples, que ele entenda, beleza? E aí tem uma tirinha aí. O senhor poderia responder a uma pesquisa? Sorry, I do not speak your language. Vai ter brinde. Que brinde, né? Então o cara fingiu que não entendia a língua, mas aí falou que tem brinde, ele já... Que brinde? Então, ele tentou enganar, né? Mas, na verdade, ele estava entendendo a comunicação. Beleza, gente? Muito obrigado e não esqueçam dos exercícios. Valeu!